Fala nação, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Meu Fla React. E para começar, já vai deixando aqui embaixo o seu like e ativando o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, que aqui você tem os melhores reacts do Mengão. Nesse vídeo eu preparei para vocês as principais reações dos rivais, analisando o desempenho do Flamengo na Libertadores. Então, vamos à reação. Ó, chegada boa da LDU, mas de novo o cara finalizando todo torto, porra, é foda. Pelo amor de Deus, LDU. Pô, custa acertar a porcaria do gol, mané. E olha o 10 aí, hein? Abusado, hein? A jogada foi bonita, pô, mas na hora de acertar o chute, o cara chuta todo torto, pô. Rabiscou. Aí depois virou judô, pô. Rabiscou, filho. A parte que mais me incomoda é nessas equipes assim que vêm jogar aqui no Brasil contra o Flamengo no Maracanã, ou de repente contra o Fluminense também e tal, é que os caras têm medo de jogar, mano. O cara tem medo. Aí você vê, quando saiu um pouquinho pro jogo, conseguiu chegar, teve chance de finalizar, mas os caras vêm com medo, mano. Tudo bem, o time é ruim pra cacete, eu entendo. Mas minimamente tenta jogar alguma coisa, né? Tenta fazer uma graça. O Central Córdoba teve uma estratégia bem montada, conseguiu agredir o Flamengo. O Peñarol, no ano passado, eliminou o Flamengo no Maracanã, também com uma estratégia bem montada. Saiu de vez em quando, conseguiu os contra-ataques. A LDU passou a maior parte do tempo perto da grande área dela sem sair, pô. Não tinha nem saída. O maluco que meteu um terno com um tênis de corrida. Aí é foda. Pô, aí não tem como. O Mário Vieira, sem sacanagem, o Flamengo não tá jogando. Não tá jogando bem, não, cara. Só não tá. Partida completamente comum, pô. E aí vai virar meme, né? Fez um gol de escanteio logo aos 9 para 10. E no segundo tempo conseguiu também, no começo da segunda etapa, ampliar. Mas, assim, jogar bem não jogou, não. É nada demais. Sim. Botafogo ontem jogou mais contra o Estudiantes, que é um adversário mais forte. Foi. Isso não quer dizer que a gente vai atropelar o Flamengo, pelo amor de Deus. Cada jogo é um jogo, cada história é uma história. Mas se você comparar o nível do adversário, contrariando o que o PVC falou, do Botafogo ontem e essa LDU aí, pô, o Estudiantes é mais time. Embora o Estudiantes também não seja essa Coca-Cola toda, mas é mais time que essa LDU aí, pô. Tem jogadores melhores que a LDU. O Ciro, a gente jogou melhor que eles, mas o jogo deles foi mais tranquilo. Mas aí tem a questão do nível do adversário, né, cara? Ah, sem dúvida nenhuma. Pô, o Estudiantes é muito melhor do que a LDU, pô. Muito melhor que a LDU. Os dois são times comuns, mas o Estudiantes é melhor que a LDU. Com certeza. A LDU que nessa a LDU agora para se classificar vai ter que golear o Central Córdoba, porque olha só. Meu irmão, essa torcida do Flamengo é muito modinha, né, cara? Você vê que tem uma galera ali que, porra, não nunca foi, porra, na moral pro estádio mesmo. Os caras vão pra fazer, showzinho de luz, tá que pariu. Se bem que não tem necessidade da LDU golear o Central Córdoba, não. Se fizer 2-0, passa. Porque aí vai ter a questão de inversão do saldo. Hoje o saldo do Central Córdoba é 3. O saldo da LDU é 1 com essa derrota por 2-0. Se fizer 2-0, eles conseguem reverter o saldo e ultrapassa. Então o Central Córdoba vai ter que jogar lá na altitude com uma estratégia bem montada. Para não perder tomando aí 2 gols. O Flamengo contra o Tátira no Maracanã, nem precisa pensar o que vai acontecer, né? Tátira não consegue segurar ninguém, pô. Vai segurar o Flamengo no Maracanã, não vai. Não, vai ganhar. Tátira perdeu os 5 jogos que jogou, pô. Hoje o Flamengo classificou. Felipe Luiz, fora todo mundo, o paraíso virou um inferno, etc, etc. O Flamengo jogou uma grande partida contra a LDU, ao contrário do que imaginavam os terraplanistas, que achavam que não, o Flamengo tem que golear a LDU. Cara, não tem goleada em jogo decisivo da Libertadores. Dificilmente isso acontece, são casos raríssimos,
e, portanto, esperar isso é desconhecimento da causa, né? Normalmente, o jogo decisivo de Libertadores ele é muito duro, porque o adversário ele vem para jogar não o que ele pode, mas para evitar que você jogue o que você pode. Então não é um jogo convencional. É normal que seja 2-1, 1-0, é difícil, cara, é assim mesmo. Só que em nenhum momento do jogo o Flamengo sequer permitiu a LDU que botasse a Manguini fora. Em nenhum momento. O Flamengo foi amplamente dominador do jogo e fez aquilo que se espera. O que se espera de um time com tamanha qualidade, com tamanha superioridade do adversário? Que ele assuma o protagonismo do jogo e não discuta isso. O Flamengo ontem não discutiu, não negociou em nenhum momento o protagonismo do jogo. Desde o primeiro minuto, a bola é minha, sou eu que faço, sou eu que resolvo, sou eu que vou pra cima, eu vou ganhar o jogo, você não vai criar oportunidade de gol, se você quiser, você que se defenda. Mas quem vai jogar bola sou eu e quem vai ditar o ritmo sou eu. O Flamengo fez 2 gols aos 10 minutos, no primeiro e no segundo tempo, e foi absolutamente dono do jogo o tempo inteiro. Não deu a menor brecha para a LDU, e isso é ser consistente num jogo decisivo como esse. Se fosse um jogo de mata-mata, o Flamengo teria encaminhado muito a classificação, foi praticamente um jogo de mata-mata, porque se o Flamengo não ganha, a vaga ia para o Beleléu, e o Flamengo foi amplamente superior e competente. Isso pode gerar no flamenguista a ilusão de que, meu Deus, agora é tudo maravilha. Não, claro que não, o Flamengo tem problemas ainda e tal, mas tem uma questão de foco, que a gente não pode negar. O Flamengo está tentando fazer o esforço dele ali para se manter na Copa do Brasil, para estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e para se classificar na Libertadores. Para quê? Para ir jogar o Mundial. Aí o Flamengo vai jogar tudo que ele pode no Mundial, e aí quando ele voltar, ele está vivo nas outras competições para colher os frutos no restante do ano e tentar, no final, disputar os títulos. Óbvio que o planejamento é esse, porque qualquer idiota faria esse planejamento. Não dá para você falar, não, eu vou voar aqui na primeira fase da Libertadores para chegar no Mundial destruído e no segundo semestre mais destruído ainda na hora das decisões. Não faz sentido. O Flamengo não está na sua plenitude ainda. É óbvio que não está. Então, o Flamengo está jogando em evolução para chegar em junho voando, ou seja, daqui 30 dias o Flamengo tem que estar voando para jogar o Mundial. Rica, as possibilidades de ganhar o Mundial são muito pequenas. São, mas tem alguns porém, gente, que é preciso ser dito. Eu estou aqui nos Estados Unidos e está fazendo um calor absolutamente incomum para a época. Não era para estar 35, 36 graus agora. É para estar 35, 36 graus em junho. Já está no final de abril, começo de maio. Então, a possibilidade de junho e julho fazer um calor surreal é muito grande. E este calor surreal, especialmente na Flórida ou nas regiões mais baixas, evidentemente beneficia um time que está no meio da temporada e acostumado com um país tropical em comparação a um time europeu que está no final da temporada acostumado com frio. Então, assim como nós ganhamos a Copa de 94 aqui, porque fisicamente também nós sobramos muito, não é uma ideia maluca imaginar que, cara, se o jogo vai num 0-0, vai num empate até metade do segundo tempo, por exemplo, você tem uma possibilidade real de levar esse jogo para frente e passar. Porque os times europeus não têm a resistência que nós temos a esse tipo de cenário. Pet, é oficial, real oficial, um 4-2-4. Ele está jogando no 4-2-4. Ele está jogando sem meia. Ele está jogando com 2 volantes, Gerson e De La Cruz, e ele abriu uma linha de 4 na frente com o Luiz Araújo de um lado, Michel do outro, e Bruno Henrique e Arrascaeta aí enfiado nos zagueiros. Ele está no 4-2-4, que coragem, que legal. E o Pet demorou um pouquinho e falou, foi olhar posicionamento médio, você tem razão, é um 4-2-4 com um ataque em linha. E funcionou. Cara, muita coragem, foi pra cima, e o Flamengo, assim, estreou na Libertadores. Dominou a Liga de Quito. Jogo, mesmo que a Liga de Quito tentasse alguma coisa, não conseguiu. Estava bem defendido, recuperava a bola rápido, muita oportunidade de ataque. Até acho que os chutes de média distância do Wesley talvez seja uma ordem do Felipe de arriscar, né, de cortar por dentro, mas precisa ver uns vídeos do Yamal. Precisamos melhorar um pouco isso aí, porque foram muitas, acho que 3 bolas que passaram muito longe do gol, né, não geraram nenhum escanteio, foi muito longe do gol. Mas uma atuação excelente do Flamengo, uma atuação que a gente estava esperando, uma atuação que finalmente aconteceu. Canedinho, o que você achou? Especialmente no primeiro tempo, né? Porque no Muito segundo, a partir do momento que o Pedro entra, também o Flamengo vamos falar dele, tá? 2-0. Quero falar dele também. Trouxe a sonora, pode falar. Acho que aí o Flamengo tirou um pouco o pé, já tinha um resultado mínimo necessário, que era vencer por 2 gols para ir para a última rodada em segundo. E aí a gente vai também discutir sobre as possibilidades do grupo. O Flamengo depende só dele, vai pegar o Deportivo Táchira em casa, enfim. Fez o que dele se esperava, principalmente no primeiro tempo, que o Flamengo amassou territorialmente. E é isso, aproveitou a lesão do Pulgar para jogar o time todo para cima. Talvez fosse melhor ter entrado com outro jogador no lugar do Michael. Sim, né? Porque o Michael destoou bastante ontem. Deu até um pouco de pena dele, porque ele é esforçado. A torcida pegou um pouco no pé dele, né?
É, claro, mas assim, ele não consegue dar continuidade às jogadas, né? Refino técnico. Ele é super esforçado, né? Ninguém tem dúvida disso. Já jogou bem em outros momentos na primeira passagem pelo Flamengo, mas não tá indo, né? Então, depois entrou o Cebolinha, mas Alexandre foi muito bem, né? O Léo Nossa, Ortiz bem fez lembrado. o gol, Ó, né? o Alexandro jogou demais ontem. Demais. Aquele que não serve pra nada, aquela porcaria lá que vocês falaram que não serve pra Mas nada. isso é padrão, Thiago. Assim, primeiro, Porcaria! O Felipe Luiz viveu isso na pele. Quando ele jogava no Atlético de Madrid, ele era Quem? chamado de, Porcaria! um Porcaria. O Ancelotti tem que assistir mais Série B e Série C pra aprender o que é futebol e convocar os caras certos. Ninguém passa 10 anos na elite do futebol europeu à toa, né? Essa é a premissa. Então o Alexandro voltou porque também deixou de ter espaço lá, mas a gente sabe que existe um abismo, né, entre a elite do futebol europeu e o futebol brasileiro, então a tendência é o jogador conseguir performar bem aqui ainda, que é o caso de, a nível de clube, Danilo muito bem, né, e agora na zaga, Alexandro muito bem na lateral, e qualquer jogador selecionável que voltar, né, não tem dúvida que vai jogar muito bem também. Mas gostei da sua definição de estreia do Flamengo. O Flamengo estava devendo, de maneira inacreditável o Flamengo chegou nessa rodada correndo risco, né? Embora poucos acreditem. Todos felizes, aliviado, né? Aliviado, porque, velho, 2-0 na LDU, na medida certa aí, porque estava precisando fazer esses 2 gols. O Flamengo agora assume a segunda colocação do grupo e vai aí para a última rodada com chance de ser o primeiro do grupo. Porque vai pegar o Deportivo Táchira. Cara, não é possível que o Flamengo não vai sacar os caras, né, cara? O jogo difícil era agora, era hoje, contra a LDU. Mesmo no Maracanã lotado, mais de 65 mil pessoas. Mas era o jogo que tinha que se preocupar. E já passou. 2-0, o gol do Léo Ortiz ali, num escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. E depois um gol do Luiz Araújo, numa jogadaça do Alexandre ali pela esquerda. E foi isso, velho. Só não fez mais porque foi um jogo muito pegado, um jogo difícil do início ao fim. E não foi por falta de empenho do jogador do Flamengo, cara. Porque os caras jogaram a Libertadores hoje, de verdade. É assim que tem que ser jogada. E não ia achar que ia ser fácil. Não ia ter jogo fácil. Por mais que o Flamengo tenha um elenco muito superior ao do time da LDU, cara, é Libertadores, cara. E aí a força física é muito forte nesses jogos, né, cara? Então os caras endurecem, né? Ficaram ali, a LDU veio para empatar o jogo, mas o Flamengo foi para cima com honra, né? Com vontade, com raça. Além da técnica, daí imperou mais a raça nesse jogo de hoje. Não foi um jogo bonito, foi um jogo brigado, um jogo pegado, né? E não é diferente, isso é Libertadores, cara. E o Flamengo hoje jogou uma Libertadores, por isso que ganhou de 2-0. Ah, poderia ter ganhado mais? Podia, cara, mas é um jogo difícil. É um time cascudo também, a LDU. Você pensa que não? Os caras não é qualquer time, o time da LDU, tá? E o Flamengo soube jogar esse jogo. E foi do início ao fim do jogo, macetando, brigando. Teve um ou outro momento que a LDU ameaçou ali, mas foi muito pouco, perto do que o Flamengo fez. Tá, entendeu? Foi um jogo realmente digno de Libertadores. O Flamengo entrou com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. É claro, os rivais sempre ficam de olho. Foi a partida do Flamengo versus LDU dentro do Maracanã esgotado, com quase 70 mil pessoas e fazendo aquele caldeirão e aquela pressão que a equipe precisava. Lembra que eu falei pra vocês na hora do almoço que o Flamengo ele tinha que mostrar vontade, ele tinha que mostrar uma intensidade que não tinha mostrado até agora na Libertadores? O Flamengo mostrou essa intensidade no jogo de agora. O Flamengo entrou com muita intensidade, o Flamengo basicamente não deixou o LDU jogar, não deixou. Eu acho que no primeiro tempo, tinha terminado o primeiro tempo, era quase 90% da posse de bola para o Flamengo. Foi agora, no finalzinho do jogo, que a LDU começou a subir um pouquinho a linha, depois que o Flamengo faz o segundo gol. O time acaba sentindo um pouco o cansaço, acaba descendo um pouquinho a linha. Eu acho até assim... Eu não sei se sentiram o cansaço ou se desceram do tipo assim, vamos tirar o pé um pouco pra não desgastar muito. Vamos guardar um pouco de fôlego. Eu não entendi ainda se foi uma escolha ou se foi uma consequência.
o que o Flamengo quis. Mas enfim, o Felipe Luiz vai fazendo as mudanças também para manter a espinha dorsal defensiva da equipe mais firme e não deixar o LDU começar a gostar do jogo. Porque nesses últimos 10 minutos o LDU quis começar a gostar do jogo e um gol que o LDU fizesse poderia prejudicar aí a vida do time do Flamengo. Mas, do mais, cara, uma partida muito segura do Flamengo, linha lá em cima no talo, é aquilo que eu falei pra vocês, essa equipe hoje ela mostrou uma intensidade diferente, até a fisionomia dos jogadores, cara, era diferente dos jogos passados, não era aquela fisionomia arrastado, cansado, nem nada. Obviamente que faltou muitas vezes um refino em alguns passes, um requinte maior numa finalização. Às vezes as tomadas de decisões, elas não eram as melhores, como por exemplo o Michael, a jogada sempre morria muito ali com o Michael. O Michael às vezes tentava um drible, às vezes tentava um passe, não conseguia ser bem sucedido, então muitas jogadas como consequência acabavam morrendo por ali, mas no geral, o Flamengo encontra o primeiro gol, acredito que nos 11, 12 minutos do primeiro tempo. Foi basicamente isso, né? 11, 12 minutos do primeiro tempo. E era um cenário ideal. Achar esse primeiro gol antes dos 15 minutos é sempre um cenário ideal quando você precisa de um placar específico. E o Flamengo precisava desse placar contra a LDU, pelo menos por mais 2 gols de diferença. Conseguiu fazer isso com bastante intensidade, com bastante disciplina, uma disciplina tática de seus jogadores. O Flamengo não pode bobear. Quase 49 pode ser o último ataque do jogo. Vai terminando a partida no Maracanã. O árbitro olha o seu cronômetro que vai terminar já. Vai voltando ali pro goleiro Rossi. Segura a bola, o árbitro está no meio do campo. O Rossi segura. Olha pra frente. Torcedor do Flamengo quer o final. Apita o árbitro, fim de jogo no Maracanã. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma reação aqui do Meu Mengão. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, ative as notificações e o link de todos os vídeos dos canais que utilizamos vão estar aqui embaixo na descrição. E é claro, não esquece também de deixar aquele like para dar aquela moral no nosso vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima!